Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e nesse vídeo vamos começar a última parte do nosso carro. Nós vamos começar a fazer o envernizamento e fazer o fechamento do carro certo? Nesse vídeo. Bem, a gente vai começar fazendo, aí eu vou colocar para outro lugar, passando o verniz fosco nas rodas. Ou eu posso passar direto verniz brilhante. Acho que dessa vez eu vou passar nas rodas verniz brilhante. Se eu vou passar verniz brilhante, então tem problema nenhum eles ficarem por aqui não. Mas como o carro ele toma muito espaço, eu vou começar por ele. Vou usar verniz brilhante da Corfix, certo? Com o médio brilhante, ou seja, ele vai ter ainda um pouco mais de brilho. Vixe Maria. Acho que eu peguei um negócio sujo. Agora vai ficar assim. Não dá. Estão vendo a mancha do verniz? O verniz está rosado. Isso quer dizer que este querido aqui está sujo de tinta vermelha ou de qualquer coisa suja de vermelho. Preciso fazer a limpeza dele. Merda! Agora o verniz está limpo. Muito bonito para sua cara, Roberto. Desperdiçando material assim. Não, o verniz estava sujo mesmo. Vê como ele tá avermelhado. Vamos lá. Vamos começar com o carro. Fluxo de verniz demais. Demais mesmo, eu segurei o dedo com força. Não era para soltar tanto verniz assim não. Ainda bem que não vai ter problema. Mas vai ser meio chatinho de... É aquele problema que eu disse. Primeira camada de verniz tem que ser um esfumaçado. E eu não segui a ideia.
Deixa eu colocar o carro aqui. Vamos fazer o verniz das rodas. Opa. De leve, para não fazer a mesma. Para não ter o mesmo problema do carro. Fluido de limpeza. Pincel e fluido de limpeza. Vamos. O carro vem pra cá que depois eu vou dar uma secada nele. De novo. O verniz, a camada de verniz foi bem carregada mesmo. Aí vamos voltar pro carro. Deixa. Carregado foi pouco. Manchei a pintura toda com tanto verniz que eu passei. Vamos ter que passar mais devagar dessa vez. Ter que tirar, jogar as camadas para tirar as manchas.
Ó. Calma. Vamos lá. E agora eu vou ter que corrigir as manchas da pintura mesmo do verniz. Nossa, que merda que eu fiz. Merda das grandes. Vai dar trabalho, viu, corrigir essa pintura, esse verniz. E não vai ser pouco. Mas um pouquinho de paciência a gente chega lá. Vamos para a segunda camada de verniz das rodas. Bora, pô. Então. Vai. Certo. Vamos. Pronto. As rodas estão prontas.
Pronto. As rodas e as jantes já estão prontas. E agora a gente vai consertar esse erro do verniz. Talvez para consertar o erro do verniz. Ok. Eu tenho que fazer uma camada muito molhada e sair secando. E agora é que tem que sair secando mesmo e rápido. Vamos lá. Sim. Conseguir, a questão era essa mesmo, fazer uma camada muito molhada e sair forçando a secagem para ele pegar. As manchas que estavam aqui em cima saíram todas, que era principalmente no teto e no capô. Agora eu só tenho que forçar um pouco mais a secagem aqui em cima, que eu ainda consigo ver algumas manchas brancas. E quando eu terminar de forçar essa secagem, a gente consegue terminar tudo. Mas é exatamente aquele ponto que eu comentei. Tem sim como você fazer merda com verniz à base de água. Pronto. Terminamos. E
Consegui fazer a correção. Como vocês podem ver, ó, as manchas saíram. Aqui tem uma pequena mancha, mas essa mancha, daqui a um dia ou dois, quando eu for fechar o carro, ela já tem baixado, então resolve o problema. Então eu vou fazer um corte aqui e quando eu voltar, a gente vai fazer o fechamento desse carro, ok? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo nós vamos fazer a montagem do nosso carro, que eu acho que é um Gol quadrado. Tava dizendo que no começo que era um Palio, mas eu acho que é um Gol quadrado. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu consegui realmente reduzir as manchas, mas algumas partes realmente continuaram manchadas, como vocês podem ver. Tenho que ter mais cuidado na próxima vez quando eu for trabalhar isso. Mas esse carro, apesar de problemático, que realmente eu me arranjei problemas, ele foi um carro também que eu gostei bastante de trabalhar nele. Por que principalmente? O problema que ele deu. Como eu disse a vocês desde o começo, esse canal ele foi feito exatamente para isso, para mostrar uma customização do começo ao fim. E... Eita, deu uma tosse agora. Bom, eu gostei muito das rotas grafite desse carro. Gostei muito. E assim... E não para mostrar o carro prontinho, certinho. Só pronto e dizer assim, ó, tá aqui. Eu acertando todas as coisas e tudo mais. E... Eita, esqueci o vidro. E muitas vezes... eu acho que eu tô fazendo as coisas e... não sei se as pessoas que estão assistindo estão realmente acompanhando aquilo que eu faço. Ou as pessoas que me acompanham, agradeço a todas as 13 pessoas que me acompanham. Muito obrigado a todos. Customizam. Eu sei que algumas pessoas que me acompanham não customizam. Mas se elas entendem realmente o meu propósito quando eu começo a customizar aqui. Tá, calma. Um lado eu vou colocar assim e o outro lado eu vou puxar, colocar para dentro. Aqui, não. Vai ter que ser um pouquinho mais brutal. Encaixou. Excelente. E é que nem eu disse, eu não sei se todos que me acompanham, na verdade eu sei que alguns que me acompanham não customizam. Não trabalham com customização. Meu ex-supervisor, por exemplo, é uma pessoa que eu sei que de vez em quando ele assiste alguns vídeos. Chefe, muito obrigado por assistir os meus vídeos. Sei que ele assiste alguns vídeos e ele não customiza. E eu acho que deve ser um pouco chato para ele assistir esses vídeos. Certo? Mas mesmo assim, agradeço, chefe, por estar sempre assistindo.
os meus vídeos. Sei que o senhor vai... Se o senhor chegar a assistir esse vídeo, sei que o senhor vai se emocionar por lembrar dele. E assim, os erros que aconteceu nesse carro são alguns erros que... Aquilo que eu digo, são erros que acontecem na customização. Por exemplo, as manchas aqui em cima, eu poderia tirar essas manchas. Mas, como? Passando uma camada de lixa bem leve, retiraria eles e passaria de novo. Mas certas coisas eu vou deixar. Para só... É um carro, é um teste. É um carro que eu vou dar de presente para alguma pessoa. Certo? Alguns colegas de trabalho. E eu vou deixar ele assim. Principalmente para registro do vídeo. Então tem algumas coisas... Então assim, ó... algumas coisas que aconteceu nesse carro... Eu vou olhar mais pra frente esse vídeo de novo e vou tentar não repetir. Certo? Mas... muitas coisas também que eu aprendi a consertar com esse carro. Se uma próxima vez isso acontecer de novo de a tinta escorrer, eu acho... Isso é achismo, que daqui a uns 3, 4 dias, essa camada todinha vai ressecar e ele vai ficar normal, porque, por exemplo, aqui deu uma leve escorrida e ainda está meio esbranquiçado. A tendência da tinta, depois que ela secar totalmente, é retrair. Então, é bem provável que essas manchas, ela mais à frente retraia, com a secagem, a tinta retrai e as manchas saiam. Mas assim, ó, voltando, assim, ó, teve muitos problemas, principalmente por depois eu descobrir que isso daqui faz parte da linha do carro, de eu ter que não prestar atenção nisso depois, certo? De eu ter que fazer correções na pintura por causa que eu não fiz o selamento. E fazer um selamento no carro com tinta, e eu tenho que lembrar que eu fazia... Calma, que eu atropelei uma ideia por cima da outra. Eu tenho que lembrar que quando eu trabalhava com tinta à base de solvente, não era preciso selar. Mas, com tintas à base de água, o selamento é algo importante de se fazer, tem que ser feito. Então, parte dos problemas que aconteceu nesse carro foi exatamente por falta do selamento. Mas, mesmo assim, ele ainda ficou muito bom. E com isso, pessoal, terminamos o último carro da nossa série. Ah, um momento, deixa eu pegar algumas coisas aqui. Voltei. Da última vez... Sim. Da última vez, eu disse que a gente iria trabalhar. Esse seria o último carro que iríamos trabalhar. E eu ia dar um spoiler do que iríamos trabalhar depois. E aqui está o que iremos trabalhar depois. Esses aqui são alguns carros que eu imprimi para a gente trabalhar nos próximos vídeos. Esse daqui é um Nissan Skyline que eu tenho que ajeitar as rodas. Na verdade, no momento desse vídeo, vocês vão ver que as rodas já estão ajeitadas, já estão dentro do carro. A gente vai ter que fazer esse Nissan Skyline. Foi o segundo carro que eu imprimi, não tinha muita noção do que eu estava fazendo, e é tanto que vocês ainda vão ver marcas das camadas de impressão.
Por quê? Porque eu ainda colocava ele reto. Agora eu coloco os carros tanto inclinados e essas marcas de linha de impressão diminuem. Aí eu não sei. Esse daqui é um projeto que eu peguei que, diferente do Skyline, impressão, assim, ó, modelo de graça. Modelo de graça a gente não reclama. Ele ainda vai ter o trabalho de lixamento. E eu vou ter que dar uma ajeitada no lugar onde eu tô colocando a impressora, porque existem algumas marcas de impressão que estão ficando bem fortes e provavelmente deve ser, eu tenho que ajustar de novo a impressora e o lugar e eu percebi que o lugar onde ela tá meio inclinado. Mas a gente tem aqui o Bentley Arnage, que depois eu vou ter que imprimir um outro espelho retrovisor, que esse aqui eu arranquei, certo? Temos aqui um Bentley Arnage. Temos esse daqui, ele tá meio manchadinho, porque na hora de lavar eu não lavei ele com sabão. Tava de noite, tava escuro e eu não fiz isso. Ele ficou meio manchado. Mas uma leve lixada resolve. Aqui a gente tem um Mercedes-Benz, certo? É um Mercedes-Benz. Eita, esqueci dele. Esse aqui é o Mercedes Black Series, certo? AMG. É um Mercedes-Benz AMG Black Series. Nota, todos, tirando, erro meu, tirando esse daqui, todos esses carros, eles estão na escala 1/43. Um Bentley Arnage, esse daqui eu não sei. Aqui a gente tem um Ford Ka, que eu tava me confundindo, eu tive que anotar. Como eu já disse a vocês, não conheço de carro. Eu tava confundindo o Ford Ka com o Fiat Punto. Aí depois eu percebi que era só olhar os símbolos aqui. E a gente tem um Ford Ka, um Fiat Punto também para trabalhar. Aqui, assim, eu não tenho certeza se esses carros estão na escala 1/43, eu sei que esse daqui estão. Então aqui eu tô mostrando a vocês os próximos carros que a gente vai trabalhar. Qual vai ser? Não faço a mínima ideia. Depois que eu procurar, eu vejo o que é que a gente faz. Mas, com isso, terminamos mais um projeto. Eu espero que todos que estejam acompanhando esse vídeo tenham gostado, certo? Dessa série. Eu espero que vocês me acompanhem nas próximas séries. Eu sei que eu não sou um canal que faz coisas para chamar a atenção de muitos views, mas é como eu disse a vocês, a minha ideia aqui não é virar YouTube de customização. É simplesmente fazer coisas e mostrar coisas para pessoas que também estão começando com a customização. Eu tô há quase um ano, não vou dizer que é um ano, mas eu estou há quase um ano trabalhando em customização e eu aprendi bastante. Minha ideia não é vender as peças, não é trabalhar nisso, é só mostrar para os novatos que estão começando na customização o que é trabalhar na customização. O que é agora trabalhar pintando peças 3D. Que agora eu estou podendo pintar peças 3D. E eu descobri talvez que a minha escala perfeita para se trabalhar é 1/43. Então todos os meus carros impressos 3D eu vou trabalhar nessa escala 1/43. Isso daqui tá isso aqui eu imprimi na escala que eu me dava vontade. Mas esses 4 carros eles estão trabalhando exatamente. Esses 2 aqui eu tenho certeza, esses daqui não sei. Mas todos os carros aqui eles vão começar a trabalhar sempre nessa ideia da escala 1/43. É uma escala que eu gostei de trabalhar e tá num nível bom de tempo de impressão e tempo de trabalho.
Mas voltando para o encerramento, agradecendo a todos, certo? Como eu disse, isso daqui é muito mais para mostrar a vocês o que é trabalhar com a customização, agora o que é trabalhar com a pintura de carros 3D, porque quando eu trabalhava com os Hot Wheels, eu tinha uma limitação do que eu poderia comprar, encontrar numa loja e comprar, e também o que eu queria fazer, porque apesar de eu querer customizar algumas coisas, eu tenho muito mais vontade de pintar carros e chegar num nível de pintura onde ele fique mais próximo ao real, nota, mais próximo ao real, com, hoje em dia, é claro, com a minha limitação de saúde, com pintura com tinta base de água. Então ainda estou aprendendo a fazer algumas coisas aqui e ali, eu estou aprendendo a mexer na minha impressora. Eu não tenho, por exemplo, hoje em dia, uma máquina de wash e cure, que mais à frente eu vou ter que comprar uma máquina para curar, certo? Porque todas essas peças, por exemplo, esse Bentley, esse Bentley e os outros, todos foram lavados à mão, escovado. Esse Bentley, ele deu um problema porque quando eu comecei a lavar, ele não estava totalmente curado. Eu deveria ter passado uma camada antes de começar. Opa, já arranquei um espelho retrovisor, não quero arrancar o outro. Eu já deveria ter começado a curar ele um pouco enquanto fazia a lavagem com álcool. Mas eu tenho que trabalhar algumas outras coisas eu tenho que ter alguns materiais para trabalhar. Por exemplo, esse daqui eu não lavei, então ele ficou assim, com essas bolhas, essas manchas brancas. E isso eu vou, à medida que eu for melhorando o meu maquinário, eu vou trabalhando. E eu quero que vocês também entendam cada etapa do que está sendo feito. Falei demais, talvez eu não tenha falado nem metade do que eu queria, ou talvez eu tenha falado coisa que não tinha nada a ver. Mas mesmo assim, muito obrigado a todos. Eu espero que todos tenham gostado dessa série e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau.